Olá, meus amores, tudo bem? Então, hoje nós vamos fazer o fechamento e a correção do nosso terceiro livrinho do bem-estar de educação física do terceiro bimestre, tudo bem? Então vamos lá, nas páginas 23 e 24 é o fechamento. Nós vimos que durante todo esse bimestre, terceiro bimestre, no nosso terceiro livrinho, nós vimos o que? Nós estudamos um conteúdo programático de ginásticas. Nós vimos ginástica de solo, ginástica rítmica, ou seja, tipos de ginástica diferentes. E nós vimos como é importante, sem ser uma ginástica de competição, estou falando da ginástica geral, como ela é importante para o nosso corpo, para a nossa saúde. Então vamos lá. O que eu aprendi? Na primeira pergunta está dizendo assim: na ginástica geral, existem regras obrigatórias para serem seguidas? Claro que não. A ginástica geral vai ser aquela ginástica onde que eu vou estar movimentando o meu corpo. Pode ser uma ginástica de aquecimento, eu posso fazer um alongamento, eu posso estar pulando corda, polichinelo, isso tudo movimentando o meu corpo. Então, ela não existe uma regra específica, tudo bem? Vamos lá. 2. Quais são as diferenças entre a ginástica geral e a ginástica competitiva? Bom, na ginástica geral, ela não existe regra. A ginástica geral, ela não tem um número de participantes. Eu posso estar fazendo sozinha. Já na ginástica de competição, ela tem uma regra geral. Ela tem um determinado número de participantes. Ela é feita para competição, como o próprio nome diz, como a ginástica artística, a ginástica rítmica. Então, todos esses tipos de ginástica rítmica, artística, são ginástica de competição. 3. Que objetos de manipulação vocês utilizaram? Ou seja, nós vimos o diabolô. Muitos alunos confeccionaram os seus brinquedos de manipulação. O diabolô foi uma atividade que nós fizemos. Estão lembrados? Bom, na 4, o que lembra esses objetos de manipulação? Eu estou manipulando. Então, se eu estou manipulando, eu estou fazendo o quê? Atividades de manipulação. Eu estou usando o quê? Eu estou usando o malabarismo. Eu estou utilizando atividades para eu estar manipulando. E esses objetos e essa ginástica de manipulação a gente encontra muito aonde? Nos circos. São atividades, são ginástica que elas são utilizadas para estar manipulando. Assim, como é dividida uma aula de ginástica de condicionamento físico? Bom, toda ginástica, seja ela de competição ou seja ela uma ginástica geral, ela tem que ter um aquecimento, ela tem que ter um alongamento, ela tem que ter os seus exercícios específicos, o que eu vou estar trabalhando, qual o meu grupo muscular, e depois eu vou ter que relaxar, fazer a nossa volta calma. Estão lembrados na nossa aula de educação física, nas práticas, que a tia Cida sempre passa para vocês o volta calma? Então, aquilo dali é um relaxamento, tá bom? Então, vamos lá. A 6. Por que aquecer o corpo antes de realizar um exercício? Por quê? Porque eu vou estar preparando o meu corpo. E quando eu estou preparando o meu corpo com um aquecimento, eu vou estar aquecendo o meu corpo, a temperatura corporal. É como se eu estivesse fervendo uma água para poder o quê? Fazer um café. Eu boto lá a água numa vasilha, num bule, né?
numa vasilha. E aí, o que ele vai estar fazendo o quê? Ele vai estar aquecendo, vai aumentando a temperatura, que é para eu fazer o café. Botar lá no coador o pó de café. Tô falando nisso, né? No café caseiro, aquele café que não utiliza a máquina, não utiliza uma cafeteira. Tô falando isso, aquele café caseiro que a vovó faz. Então, é esse tipo de café que a tia Cila tá fazendo e tá dando o exemplo aí do aquecimento, tá bom? Que tipos de exercícios, lá no 7, que tipo de exercícios são mais indicados para fazer um aquecimento? Ora, uma corrida, eu tô aquecendo, eu tenho que o quê? Aumentar a temperatura do meu corpo. Lembra lá do café da vovó, lembra lá da água que tá lá no fogão lá, está o que? Aquecendo. Ela tem que ferver, o nosso corpo ele tem que ferver para quê? Para aumentar a nossa temperatura do corpo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou correr, eu vou pular corda, eu vou simular que eu estou correndo, eu vou fazer o quê? O polichinelo, afastar as pernas e afastar os braços e bater com as palmas das mãos. Então, tudo isso é um exercício físico, uma atividade de aquecimento que eu vou estar preparando o meu corpo. Eu vou estar aumentando a temperatura corporal. E lá na página 25, desenhe aqui o exercício de solo que você mais gostou. Aquele exercício que você viu lá. Ou foi uma vela, ou foi uma ponte, ou foi uma posição estática que vocês de avião. Então, com os braços abertos, então vai depender. Essas perguntas aqui, esse desenho, ele é individual. Depois você faz e envie para a tia Cida, tá bom? Isso aqui é a nossa correção, é o nosso fechamento. Então, foi isso que nós vimos durante todo o terceiro bimestre. Foi o conteúdo de ginástica. Foi um conteúdo de ginástica que eu aprendo. Ginástica rítmica, ginástica de solo, ginástica geral. Eu tenho que saber que o meu corpo ele precisa aquecer para que a minha temperatura corporal aumente e para eu fazer uma atividade física com essa temperatura corporal, tá bom? Que eu fiz o meu aquecimento. Como é que eu faço esse aquecimento? Quais são os exercícios? Pulo corda, corro, vou fazer polichinelo. Sempre lembra do aquecimento. Aqueceu. O que eu vou lembrar? Eu posso também lembrar do micro-ondas. Eu tenho que aquecer no micro-ondas, porque tá frio. Lembra de um bife frio, mas eu quero comer ele no almoço. O que eu vou ter que fazer? Aquecer. Aonde que eu coloco? Lá no micro-ondas. Bem assim é o nosso corpo. Eu preciso fazer uma atividade física, mas eu não posso fazer de qualquer jeito. Um jogador de futebol, quando ele vai entrar em campo, ele tem o que? Um aquecimento. Ele tem que preparar o seu corpo. E ele vai preparar o que? Através de um aquecimento. Então foram essas as nossas temáticas do terceiro bimestre de ginásticas da educação física.